Olá pessoal, sejam bem-vindos aí a mais uma videoaula do nosso curso de pintura automotiva. Nessa videoaula nós vamos falar sobre vazão de ar. Nós falamos sobre a pressão de ar e agora vamos falar sobre a vazão de ar. O que é a vazão de ar? Vazão, como o nome já diz, é a fluidez, né? É como você imaginar um rio. Um rio que tem uma vazão de água muito grande, é aquele rio caudaloso. Um rio que tem uma vazão de água pequena, é aquele rio minguado, sequinho, com aquela pequena quantidade de água. A vazão de ar é a mesma coisa. Quando nós temos uma alta vazão de ar, significa que nós temos um escoamento de ar grande. Quando nós temos uma baixa vazão de ar, significa que nós temos um escoamento de ar pequeno. Vamos lá. Como isso é aplicado na pintura automotiva? Bem, a vazão de ar é muito importante na pintura automotiva. Por quê? Porque nós utilizamos ferramentas pneumáticas e cada uma dessas ferramentas possui um parâmetro de consumo de ar. Esse consumo de ar é exatamente a vazão de ar necessária para que essa ferramenta possa produzir na sua alta performance. Bem, vamos começar então falando sobre vazão de ar lá no compressor. O que é a vazão de ar de um compressor? Bem, a vazão de ar, a unidade de medida dela, ela pode ser medida em massa ou em volume, tá? A unidade de massa da vazão de ar é a seguinte. Bem, em unidade de massa nós temos a medida como quilograma por hora. Temos a medida como libras por hora. Temos a medida como SCFM, tá? Vou botar aqui, ó, SCFM, tá? Essas aqui são unidades de medida que mede o volume, tá? Só que é em massa. Essa daqui é em massa. Nós não vamos utilizar na pintura automotiva quase nenhum equipamento indicando o volume com as unidades de massa. Nós vamos trabalhar mais com a unidade de volume, que eu vou estar mostrando aqui agora. A unidade de volume ela é medida em metros cúbicos por hora. É medida em litros, tá? Litros por minuto. Ela é medida também em CFM e PCM. Bem, aqui é a medida de volume de massa, volume de ar, tá? São as unidades. Aqui diz quantos metros cúbicos por hora está escoando o ar, ou seja, tantos metros cúbicos em uma hora. Aqui diz litros por minuto, quantos litros de ar por minuto está escoando. Essa medida é uma CFM, ela é a mesma medida PCM. PCM é uma medida que está, a sigla é em português, de pés cúbicos por minuto. E esse CFM é uma sigla em inglês que também significa pés cúbicos por minuto. Então toda vez que nós vermos CFM e PCM é a mesma coisa, pés cúbicos por minuto. Essas duas medidas são as medidas mais utilizadas para medir o volume de um compressor. Assim como litros por minuto é uma das medidas mais utilizadas para medir qual é o consumo máximo de ar das ferramentas pneumáticas. Então vamos lá, vamos dar sequência. Quando nós vamos comprar um compressor, vem nele lá, na indicação dele, indicando qual é o volume que ele tem. Geralmente esse volume vem em PCM ou CFM, vem indicado no compressor, tá? O compressor, ele vem com essa medida e um número. Pode ser 10, ou seja, 10 PCM, pode ser 15, pode ser 20, pode ser 8, pode ser 30, pode ser 50. Lembrando que PCM e CFM se trata da mesma medida. Aqui está em PCM em português, pés cúbicos por minuto. Aqui está em inglês, cubic feet per minuto, ou cubic feet per minuto, ou seja, pés cúbicos por minuto. Então toda vez que nós vemos PCM ou CFM é a mesma coisa. E geralmente são essas medidas que vêm indicadas no compressor. Aí vem ao lado dessa medida, pode vir o número 10, 15, 20, 30, 50, 8,
Então significa que teria 10 PCM, 10 pés cúbicos por minuto, 15 PCM, ou seja, 15 pés cúbicos por minuto, e assim sucessivamente. Como isso aqui funciona dentro de um compressor? O compressor, nós vimos lá na unidade compressor, que temos a unidade compressora, tá? Na unidade compressora, nós temos lá o compressor, temos lá os cabeçotes, tá? Os cabeçotes de ar. Tá bom? Esses cabeçotes de ar, tá? Aqui que produz aqui o ar. Ele pega aqui o filtro do ar, ele pega o ar e comprime e joga aqui para o reservatório. Aqui para o reservatório, tá? Ele comprime e joga para o reservatório aqui. O pés cúbico por minuto, ou seja, a capacidade de vazão do compressor, está indicando a capacidade do cabeçote, desse cabeçote. Então, se um cabeçote desse, ele vem lá, escrito no compressor, que é de 10 PCM, significa que ele tem a capacidade de comprimir 10 pés cúbicos por minuto, tá? De ar e jogar para dentro do reservatório. Se tiver aqui 20, significa que esse compressor tem a capacidade de comprimir 20 pés cúbicos por minuto de ar e jogar para dentro do reservatório. Agora, o que equivale a 1 pé cúbico por minuto? 1 PCM, que é 1 pé cúbico por minuto, é igual a aproximadamente 28 litros por minuto, tá? 28 litros por minuto. Então, um compressor que tem 10 PCMs, ele tem a capacidade de fazer uma compressão 10 vezes 28 litros por minuto. Ou seja, ele vai ter uma capacidade igual a 280 litros por minuto de compressão de ar. Ele vai conseguir sugar 280 litros de ar por minuto, porque ele tem a capacidade de 10 PCM, ou seja, 10 PCM, nós vimos aqui que o PCM tem 28 litros por minuto aproximadamente, então se um compressor tem 10 PCM, significa que ele produz 10 vezes 28 litros por minuto, então ele produz 280 litros por minuto de ar de compressão e joga para dentro do reservatório aqui. Então quanto maior for o PCM do compressor, mais rápido ele vai encher aqui o reservatório do compressor de ar, do seu reservatório. Então quanto mais PCM, se ele for 20 aqui, ele vai ter uma capacidade dobrada. Aqui ele tem 280, ele vai ter 560, tá? Ele vai ter 560 litros por minuto. Se ele for 20 PCM, ele vai, a cada minuto, comprimir 560 litros de ar, porque cada PCM equivale a 28 litros por minuto, mais ou menos. Então 20 PCM é 20 vezes esses 28 litros aqui, que vai dar aproximadamente aqui 560 litros por minuto, que essa unidade compressora vai ser capaz de comprimir e jogar para o reservatório. Quanto maior for o PCM, ou seja, a capacidade de comprimir ar do compressor, quanto maior for, mais rápido ele vai encher o seu reservatório. Tá? Então vamos dar sequência. Por que isso é importante no compressor? Por causa das ferramentas pneumáticas. Cada ferramenta pneumática tem um consumo de ar. Além da pressão, ela tem um consumo de ar. Se eu tenho uma ferramenta pneumática que consuma 5 PCM de ar, ou seja, ela consome 5 PCM, ou seja, 5 pés cúbicos por minuto, tá? Eu tenho outra ferramenta trabalhando junto com ela, que consome 8 PCM, significa que as duas ferramentas trabalhando junto, com dois profissionais diferentes, elas vão consumir 13 PCM. Agora a questão é a seguinte, meu compressor tem capacidade de vazão de ar, de compressão de ar, para alimentar essas duas ferramentas juntas, já que ela consome 13 PCM, então meu compressor, para poder trabalhar com essas duas ferramentas aqui, ele tem que ter uma produção de ar maior do que 13 PCM. E bem maior. Ele tem que ter pelo menos aí 18, 20 PCMs para poder alimentar essas duas ferramentas juntos. Então quanto mais são as ferramentas utilizadas na sua oficina, lá na sua rede pneumática, mais capaz tem que ter o seu compressor. Agora, quando essas ferramentas são utilizadas separadamente, suponhamos que você esteja utilizando apenas essa ferramenta de 5 PCM. Então, um compressor de 10
PCM de produção, ele vai alimentar essa ferramenta. Mas se eu colocar outra ferramenta que tem o mesmo consumo de 5 PCM, eu já vou ter aqui um total de consumo de 10 PCM das ferramentas que estão trabalhando junto. Então meu compressor de 10 PCM vai trabalhar forçado. Sem contar no que? Quando vem no compressor indicado lá, uma capacidade lá de compressão dele, de vazão de ar, quando ele vem indicado lá, essa indicação que vem nele é uma indicação teórica, ela não é uma indicação real, efetiva. Há uma perda. Então um compressor que tem a capacidade de deslocamento de ar de 10 PCM, na verdade ele vai ter um deslocamento de 7, 8 PCM, porque há uma perda na compressão de ar. Então, se eu tenho duas ferramentas que consomem 5 PCM, um compressor de 10 PCM vai estar produzindo menos do que essas duas ferramentas. Então eu preciso de, no mínimo, um compressor com 15 PCM, porque considerando a perda aqui de uns 2 PCM, ele cai para 12, 13 PCM, e o que está acima ainda do consumo dessas duas ferramentas juntas. Por isso é importante nós sabermos dimensionar aí a questão da vazão de ar dentro da oficina.